O transporte aquático, aquaviário ou hidroviário consiste no transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios ou balsas, via um corpo de água, tais como oceanos, mares, lagos, rios ou canais. Os tipos de transporte aquaviários são fluviais, ou seja, transitam entre rios e lagos, e os marítimos, que transitam entre o mar aberto. Dentro do marítimo, ainda podemos citar a cabotagem, método que vem crescendo por ser muito mais econômico e seguro em relação à frota rodoviária. Consiste em percorrer portos marítimos do país sem perder a costa de vista. Além disso, o modo aquaviário é o tipo de transporte de cargas mais antigo que se tem conhecimento. Esse tipo de transporte tem como vantagem o baixo custo, a grande capacidade de carga e o baixo custo de manutenção. Além de possuir desvantagens como o tempo longo de trânsito, a dependência de terminais especializados, a necessidade de vias apropriadas, a distância dos centros de produção, onde muitas vezes tem que haver auxílio de outros modais de transporte para a chegada e saída da mercadoria. Tendências para o futuro. Compreender o presente panorama do transporte de cargas é a melhor maneira para prever o que virá no futuro. Ciente das dificuldades e dos pontos que podem ser melhorados, o setor tende a se desenvolver ao longo dos próximos anos. Dentre as possibilidades estão: emprego crescente de tecnologia. O desenvolvimento tecnológico não tem influência somente na construção de modais mais modernos ou mais econômicos. Ele também pode fazer parte do planejamento e execução do transporte, de modo que seja possível ter mais visibilidade, controle e segurança. Isso significa que tende a ser cada vez mais fuso de recursos, como ao empregar a tecnologia para planejar melhor como será feito cada transporte. Terceirização de logística. Atualmente, as empresas ainda preferem manter suas próprias frotas e realizar o transporte por conta própria. Essa opção é muito onerosa, inclusive por causa da burocracia envolvida. Para o fuso, a tendência é de que haja cada vez mais terceirização dos processos logísticos. Ao delegar essa tarefa para uma empresa de qualidade, o empreendimento pode se dedicado como mais afinco à sua atividade principal, de modo a consolidar os resultados. Equilíbrios dos meios de transportes. Se as rodovias respondem hoje por quase 2/3 do transporte de cargas, o futuro tende a ser diferente. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 2025 é esperado que as matrizes rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias corresponda a praticamente 1/3 da matriz de cada uma. Isso vai tirar um pouco do peso sobre o transporte rodoviário e vai trazer mais possibilidade e integração, como uma malha mais completa e mais robusta. É esperado que as empresas também tenham mais oportunidades de escoar suas cargas. Alinhamento de processos. Uma das tendências que já vem tomando forma é o alinhamento de processos. Se antes o transporte de carga era uma etapa necessária e onerosa, hoje ela é uma questão cada vez mais estratégica. Para obter qualidade desejada, é cada vez mais esperado que os processos logísticos estejam alinhados às expectativas de atuação do negócio. É por isso, inclusive, que a terceirização para as empresas especializadas vai ganhar força. O transporte de cargas no Brasil tem muito a evoluir de modo a diminuir os custos, especialmente os ligados à burocracia. Falhas de investimento no passado comprometem o resultado no presente, mas esperado em uso cada vez maior de tecnologia e apoio profissional. Assim, a tendência é de que essa tarefa assuma sua posição cada vez mais estratégica. A expectativa é propor um aumento do sistema hidroviário para 63 mil quilômetros e criar as condições para que se possa garantir um integral aproveitamento do potencial deste modal. Também a inclusão de projetos e ações nesse modal, junto com aplicações de recursos públicos. O Fundo Setorial Aquaviário busca complementar seus entendimentos sobre o setor de transporte aquaviário para subsidiar a tomada de decisão sobre os investimentos em ciência, tecnologia e inovação.
Para o estudo prospectivo desses setores, foram adotadas as linhas de desenvolvimento científico e tecnológico, que têm sido base para as decisões de investimento do Fundo Setorial Aquaviário. São elas: tecnologia de embarcações e sistemas de transporte aquaviário, construção naval, projeto e gestão de sistemas logísticos marítimos, projeto e gestão de sistemas logísticos fluviais, política e economia marítima. Esse tipo de tecnologia está disponível há bastante tempo e a prática manteve a sua importância. Um desses equipamentos modernos é o PPU, um sistema computadorizado portátil conectado a um sensor GPS/DGPS. Ele mostra em tempo real a posição e movimento da embarcação e de outras próximas, além de reunir dados como batimetria do local, direção e intensidade da corrente, auxiliando bastante na eficácia e velocidade do modal em suas distribuições. Algumas tecnologias ainda estão em fase de teste, por isso ainda não estão disponíveis no mercado para que possam ser adquiridas pelas empresas, mas isso não significa que dentro de alguns meses ou anos elas não se tornem novas tendências apresentadas em algum grande evento de segmento. Outro aspecto que influencia na utilização das hidrovias são as próprias características dos rios brasileiros, como o fato de a maioria deles serem rios de planalto, o que favorece a instalação de hidrelétricas e dificulta a navegação. Isso acontece porque são rios com muitos desníveis, corredeiras, pedras e variações de profundidade. Por isso é necessária a implementação de sistemas de eclusas, de forma a permitir a navegação mesmo em rios com hidrelétricas. A eclusa atua como um verdadeiro elevador aquático, ajudando navios a transpor rios ou canais, onde existe desnível no terreno. Esse desnível pode ser provocado pela construção de uma barragem ou uma hidrelétrica, por exemplo. A eclusa nada mais é que uma grande câmara de concreto com dois enormes portões de aço. Depois que o navio entra, os portões são fechados. Quando a embarcação passa do ponto mais baixo para o ponto mais alto, a água entra e eleva o navio. Quando o caminho é o inverso, a água escoa e a embarcação desce. O truque desse estranho elevador é a tubulação, por ser onde a água entra e sai. O segredo está nas válvulas. A eclusa funciona sem necessidade de bombas e nenhuma energia é gasta para erguer o navio. Tudo é feito aproveitando o peso da própria água. Com base no que se foi falado no trabalho, concluímos que o modal aquaviário é bom, mas com novas tecnologias futuras ele ficará ainda melhor e nos permitirá novas experiências e melhorias. O futuro desse modal é um futuro bem certo, pois ele necessita de maiores investimentos.